Então, bom dia, o nosso trabalho sobre o caso 10. O nosso paciente ele é um homem de 1,75 m, 49 anos e 55 kg, com a profissão de agricultor. Ele chega no hospital em 2018 com febre alta, falta de ar, dores no peito e dores nas articulações sem a restrição de movimento. O histórico do nosso paciente é que em 2013 ele foi diagnosticado com doença de Chagas crônica. Em 2006, infecções recorrentes por Streptococcus pyogenes. E o diagnóstico presente a gente vai desenvolver ao longo do trabalho. O objetivo, então, é elaborar um relato de caso, aprofundando o conhecimento em relação à doença de Chagas e a febre reumática e seus possíveis diagnósticos, definindo dados hematológicos e bioquímicos dessas doenças e propor uma terapia medicamentosa se atentando a possíveis interações fármaco e fármaco-sistema imunológico. Em relação à metodologia, foi feito o trabalho foi uma visão bibliográfica narrativa com foco no método de pesquisa qualitativa, e a pesquisa foi realizada nas principais plataformas online de busca e as bibliotecas online. Voltando então em 2013, o paciente entrou no hospital com queixas de dificuldade de engolir, excesso de salivação, dores abdominais e constipação. Exames físicos mostraram que ele apresentava abdômen distendido e presença de fecaloma. Ele relatou também que nasceu e cresceu na região do interior do estado de São Paulo, em uma casa de pau a pique. Portanto, o diagnóstico da doença de Chagas que ele teve a suspeita a partir de agora foi a partir de uma amostra de sangue. Foi realizado 2 métodos de imunologia, o ELISA e a imunofluorescência indireta. Mediante positividade de ambos os testes, pôde-se confirmar que o paciente tinha uma doença de Chagas no estágio crônico. Agora, a doença de Chagas é causada pelo Trypanosoma cruzi, que utiliza, na maioria das vezes, como vetor o triatomínio, o barbeiro chutão. Outras vezes ela pode utilizar por via transfusional transplacentária, oral ou por transplantes. Agora, no triatomínio, o Trypanosoma cruzi, na sua forma tricomatídica metacíclica, consegue se desenvolver nas fezes. Mediante o processo de hematofagia, o triatomínio pode defecar no local. Mediante coceira, pode ser que essas fezes entrem em contato com o local da lesão e, portanto, o tricomastigota tenha acesso ao corpo do hospedeiro. O tricomastigota é capaz de invadir as células do hospedeiro e se diferenciar em mastigota. Essa que vai se reproduzir por fissão binária. Antes de sair da célula, a mastigota se diferencia novamente para a tricomastigota sanguínea, que é capaz de invadir outras células adjacentes ou se dirigir à corrente sanguínea. No caso, se ela se dirigir à corrente sanguínea, pode ser que outro barbeiro realize hematofagia, ingira de novo o tricomastigota sanguíneo. Ele vai se diferenciar na parte anterior do barbeiro em epimastigota e depois na parte posterior em tricomastigota metacíclico, dando continuidade ao ciclo. Ou, no outro caso, pode ser que a tricomastigota sanguínea invada, a partir da barreira endotelial, tecidos adjacentes, invadindo, por exemplo, os tecidos miocárdio, fígado, macrófagos e sistema nervoso. Mediante invasão e multiplicação, o Trypanosoma cruzi pode formar pseudocistos. O rompimento desses pseudocistos pode levar à reação inflamatória e à necrose do local. No nosso caso, o paciente ele apresenta o diagnóstico de doença de Chagas crônica com megaesôfago e megacólon. E são manifestações tardias e elas acontecem porque existe destruição irreversível de células ganglionares do sistema nervoso periférico, no caso do nível entérico, levando a dilatações, hipertrofia e alongamentos dos locais, o que caracteriza uma enteromegalia. Na doença de Chagas, então, os linfócitos NK vão produzir de forma exagerada o interferon gama, que vão estimular os macrófagos a produzirem secretário interleucina 12, que vão causar uma diferenciação celular para o perfil TH1. Essa produção exacerbada vai causar uma inflamação excessiva e resulta em danos teciduais. Por isso é tão importante um balanço entre perfil TH1 e TH2, já que as citocinas do perfil TH2 vão auxiliar na regulação do sistema imune, diminuindo esse processo inflamatório e diminuindo as lesões. No caso do nosso paciente, como o quadro dele é de doença Chagas, de fase crônica, perdão, o Ministério da Saúde diz que não é feito uso de medicamentos como o benzonidazol, sendo então tratado apenas os sintomas do paciente, que no caso do megaesôfago foi utilizado o dinitrato de desorçobido e no megacólon o laxante osmótico. Para o megaesôfago, então,
É recomendada a orientação dietética nesse paciente junto de uma administração de nitrato de desoxibida, que é utilizando uma dose de 2,5 a 5 mg por dia por via sublingual e 15 minutos antes de cada refeição. O dinitrato de desoxibida é um doador de dióxido de nitro que vai causar o relaxamento da musculatura lisa. Ele vai fazer isso ativando a guanidinase ciclase solúvel, que vai transformar a GTP em GNP cíclica, ativando a PK, PKG, que vai acabar em sinalizações intracelulares, diminuindo a concentração de cálcio no interior da célula, causando a inibição da contração e permitindo a passagem do alimento mais facilmente. Já para o tratamento imediato da constipação, foi feita uma lavagem intestinal e administrado óleo mineral, que é uma mistura de hidrocarbonetos lipídicos. Ele tem efeito laxante e ele não é absorvido pelo organismo. Porém, o seu uso crônico não é recomendado, já que ele pode causar problemas respiratórios. Como o uso crônico do laxante, no caso o óleo mineral, pode levar a problemas respiratórios, foi recomendado mais tardiamente a troca por um laxativo osmótico. No caso, o Movimlax, que tem como princípio ativo o macrobol. Ele é um pó de preparação espontânea. Inicialmente você usa 2 sachês por dia, cada sachê tem 14 gramas e a administração é por via oral. Basicamente, por ter um alto peso molecular e não ser absorvido pelo organismo, o macrobol se acumulando no lumen intestinal acaba gerando um fluxo osmótico. Por isso, ele atrai moléculas d'água para o interior do lumen intestinal, fazendo com que haja aumento do volume do mesmo e, portanto, estimulando o peristaltismo. Mediante estimular o peristaltismo, ele pode resolver o problema que o paciente tem da constipação. Agora, a doença de Chagas, ela tem algumas profilaxias em relação à transmissão vetorial e transmissão oral. No caso da transmissão vetorial, a gente pode, por exemplo, impedir a formação de colônia ou fazer proteção individual. E no caso da transmissão oral, a gente pode ter esquemas de vigilância sanitária e inspecionamento de todos os processos que realizam o tratamento de alimentos para evitar a sobrevivência do Trypanosoma cruzi. Porém, não existe uma vacina definida para a doença de Chagas. Mas o que nós encontramos foram algumas perspectivas para o futuro da profilaxia e do tratamento da doença de Chagas, como, por exemplo, vacina de DNA. Basicamente, o Trypanosoma cruzi tem alguns antígenos de superfície, entre esses o TSA1. A ideia dos pesquisadores é induzir a expressão desse TSA1 por células apresentadoras de antígeno. Essas células vão apresentar esses antígenos do Trypanosoma para linfócitos. Mediante a apresentação, a gente pode ter uma resposta imune adaptativa. Agora, para induzir a expressão desse antígeno, a gente precisa primeiramente isolar o gene que corresponde a esse antígeno. Isolando esse gene, a gente pode inserir esse gene em um plasmídio de expressão e a gente pode pegar esse plasmídio de expressão e injetar, por exemplo, no camundongo, que foi o que os pesquisadores fizeram. Mediante essa injeção, eles perceberam que havia expressão de anticorpos anti-TSA1. E essa expressão de anticorpos anti-TSA1 estava correlacionada com o aumento da sobrevivência e a redução da parasitemia nos camundongos. Então, chegando em 2016, o paciente retorna novamente ao hospital com sintomas de faringomidalite e ele relata que esses sintomas foram frequentes durante sua infância, o que fez os médicos suspeitarem que era um caso de infecção recorrente. Para isso, foi coletada a amostra da orofaringe desse paciente e colocada em meio de cultura em agar-sangue, onde foi observada a beta-hemólise e na bacterioscopia foi observado o crescimento de corpos gram-positivos agrupados em fileira. Também foi feito um teste de catalase, onde mostrou negativo, e o teste de sensibilidade à bacitracina, que mostrou que a coluna era sensível ao antimicrobiano. Como resultado, foi possível diagnosticar o paciente com infecção por Streptococcus pyogenes. Outro teste possível seria a utilização do TRAP teste, que é um teste de imunocromatografia utilizando 2 reagentes do kit, que é homogeneizado no swab já com a amostra do paciente, e após 2 minutos é inserido uma fita nesse tubo e mais 5 minutos você vai verificar o resultado do teste. Se for positivo, se aparecer 2 bandas, vai ser positivo para a infecção de Streptococcus e negativo apenas por uma banda. As vantagens do strep test é que ele é um diagnóstico mais rápido e fácil de fazer.
ele tem uma maior sensibilidade em pacientes adultos e tem um custo menor. Em pesquisas feitas mostrando a eficácia do strep test e da cultura convencional, numa amostragem de 328 pacientes de adultos, mostrou que o strep test tem uma positividade de 81,1%, enquanto que o meio de cultura tem apenas 67,8%. Então a gente viu que em 2013 diagnóstico de doença de Chagas crônica, em 2016 ele teve um diagnóstico de infecção por Streptococcus pyogenes e agora em 2018 o diagnóstico é desconhecido. Lembrando que o paciente entrou com febre, taquicardia e articulações sem inchaço ou sinais de inflamação, portanto ele foi encaminhado para exames hematológicos, bioquímicos e outros exames complementares. Inicialmente, foi necessário aliviar os desconfortos do paciente relacionados à febre e a dores nas articulações. Portanto, foi prescrito para ele a dipirona, que é um anti-inflamatório não esteroidal, ou ANI. Fosfolipídios de membrana, eles podem ser processados por uma enzima chamada fosfolipase A2 para gerar o ácido araquidônico. E esse ácido araquidônico, mediante o processamento pela COX-1 e pela COX-2, podem gerar prostaglandinas e tromboxano, que são mediadores pró-inflamatórios. Basicamente, o que a dipirona vai fazer é inibir a COX-1 e a COX-2, inibindo, portanto, a formação de prostaglandinas e tendo aí a sua ação anti-inflamatória. No hemograma, portanto, do paciente, foi observada uma diminuição leve e discreta nos eritrócitos, hemoglobina e hematócrito. Além disso, o VCM e o HCM do paciente estavam normais, e isso tudo caracteriza uma anemia leve, só que normocítica e normocrônica. No leucograma também foram observadas algumas alterações discretas, como aumento no número de leucócitos, uma leucocitose, com neutrofilia e linfocitose. Além disso, os IgEs, que são os granulócitos imaduros, também estavam um pouco aumentados. Isso caracteriza uma leucocitose também leve e com um pequeno desvio à esquerda. Os exames complementares foram os bioquímicos de avaliação cardíaca. Os bioquímicos foram observados proteína C reativa aumentada, albumina diminuída e mucoproteínas aumentada. Isso caracteriza um processo inflamatório. E no caso dos testes imunológicos, foi observado os anticorpos anti-streptolisina O significantemente aumentados, o que indica infecção recente ou passada por Streptococcus pyogenes. Os exames complementares foram a eletrocardiografia, onde mostrou um prolongamento dos intervalos de PR e QT, o Doppler ecocardiograma, que mostrou uma regurgitação mitral moderada e uma regurgitação aórtica leve. E também o raio torácico, que mostrou um aumento leve na área cardíaca e congestão pulmonar discreta. Com o resultado, os médicos poderão chegar à conclusão que esse paciente tinha uma cardite moderada. Para o diagnóstico da febre reumática é necessário cumprir alguns critérios, como por exemplo a infecção estreptocócica anterior que esse paciente tinha, a presença de critérios de Jones, que é 2 critérios maiores ou um maior e 2 menores. No caso do nosso paciente foi o maior, a cardite moderada, e 2 menores, a febre e a artralgia. E também um alto título de anticorpos anti-streptolisina O, nosso paciente também tinha. A febre reumática ela é uma doença autoimune caracterizada pelo mimetismo molecular entre proteínas do hospedeiro e dos Streptococcus pyogenes, como por exemplo a proteína M. Essa bactéria vai estimular a produção de anticorpos ante os antígenos de superfície. Porém, pessoas suscetíveis da febre reumática, esses anticorpos vão acabar se ligando também a antígenos de superfície da célula do próprio indivíduo, causando uma reação cruzada. Na febre reumática, então, as células apresentadoras de antígenos vão apresentar porções dos antígenos dessa bactéria para linfócitos T e CD4, e por meio de citocinas vão estimular linfócitos B e outros linfócitos T e CD4. Essas citocinas, no início da febre reumática, IL-1, IL-6 e TNF-alfa, causando inflamação. Isso corresponde a uma resposta mais voltada para o perfil TH1. Já ao longo da febre reumática, as citocinas viram a IL-10 e a IL-4, que vão regular a resposta imunológica, caracterizando mais uma resposta voltada para um perfil TH2. Como método de profilaxia secundária, foi utilizada uma combinação de 2 beta-lactâmicos dos grupos da penicilina por via parenteral, e o pico de concentração desse medicamento é 2 horas após a administração. Essa beta-lactâmico vai atuar na enzima transpeptidase
que é a enzima que vai sintetizar a parede celular da bactéria. Quando ela se liga nessa enzima, ela impede com que nova parede celular seja formada e causando a morte celular por osmose, por lise osmótica. E para a cardite moderada foi utilizada a prednisona, que é um corticosteroide, com a dose de 1 a 2 mg por quilo corporal, ou chegando a uma dose máxima de 60 mg por quilo corporal ao dia. A dose pode ser plena ou fracionada em 2 a 3 vezes ao dia, e com redução de 20 a 25% da dose por semana em sua via endovenosa. A prednisona é um profármaco que vai passar pelo fígado se transformando em prednisolona, que é uma substância lipossolúvel que vai atravessar a bicamada lipídica, se ligando a proteínas presentes no citoplasma, que vão se encaminhar ao interior do núcleo, modificando algumas expressões gênicas, como por exemplo diminuindo a síntese de citocinas pró-inflamatórias, fatores de nevrose tumoral alfa e prostaglandinas. Por que é importante a gente tratar a cardite com um anti-inflamatório, com um corticosteroide? Porque é possível que a cardite leve à insuficiência cardíaca congestiva. Essa insuficiência cardíaca congestiva vai diminuir o débito cardíaco do paciente, levando ao aumento da pressão venosa sistêmica e aumento do volume arterial efetivo do sangue. Isso caracteriza desequilíbrio que nós chamamos de força de Starling. O desequilíbrio dessas forças de Starling faz com que a pressão intravascular seja maior que a pressão extravascular, fazendo com que os líquidos que estão no interior do vaso saiam, mas não consigam retornar. Portanto, esses mesmos líquidos vão acabar acumulados no interstício, podendo levar a ascite, como evidenciado. Esse líquido, no caso, é caracterizado como um transudato porque ele tem uma baixa celularidade e baixa concentração de proteínas. O paciente, portanto, recebeu alta depois que o quadro reumático dele foi controlado. Ele foi aconselhado a continuar o tratamento profilático por mais 10 anos para evitar incidências do quadro de febre reumática pela infecção por Streptococcus pyogenes e a retornar para o hospital constantemente para acompanhar o quadro de doença de Chagas crônica e, se possível, recomendar alguma possível intervenção cirúrgica. Concluindo, portanto, nosso paciente ele deu entrada com febre e dores nas articulações do desempenho de falta de ar, em 2018 com diagnóstico desconhecido. No histórico, a gente soube que o paciente tinha infecções recorrentes por Streptococcus pyogenes na infância e ele tinha doença de Chagas crônica, se apresentando com megacólon e megaesôfago, que foram tratados, respectivamente, com dinitrato desossorbido e laxativos. Em 2016, o paciente teve uma infecção por Streptococcus pyogenes, uma faringoamidalite, ela não foi tratada efetivamente, e em 2018 ele teve o quadro. Teve diagnóstico a partir de exames laboratoriais e critérios de Jones da febre reumática. Febre reumática é essa que poderia levar a cardite, que poderia causar a ascite, mas que foi tratada com prednisona. Vai no seu Chagas, que é seu. Bom, meninas, eu adorei o trabalho, achei que está super bonito. E eu gostei bastante do modo como vocês construíram a apresentação. Então, vocês falaram direitinho da doença de Chagas. Eu acho que eu não tenho críticas com relação ao que vocês falaram sobre o parasita e achei muito interessante o modo como vocês conduziram a infecção. Vocês falaram direitinho do ciclo evolutivo, da fisiopatologia, do diagnóstico e introduziram o tratamento especificando o sintoma que levou ao uso de um determinado fármaco. Então, achei isso muito bacana. Acho que o Fábio iria gostar muito de estar aqui nesse momento, né? Por causa da vacina de DNA, que hoje em dia a gente sabe que funciona. Vocês sabem, só queria questioná-los com relação a... Vocês sabem qual é a função do TSA? Do tétanos contuso?
artigo acho que não falava, ele só Só descrevia citava que usava esse tipo. E está presente tanto na forma climática, a mastigota e a a mastigota. mastigota. Que são as que infectam Era o o humano. que o artigo falava que ele preconizava porque ele estava presente nas duas formas. Tanto a mastigota quanto a mastigota. Então, por isso seria um bom alvo para você. Tá? E como que essa construção é introduzida? Vocês falaram que vocês injetam, né? Como que é feita essa injeção? É uma injeção intramuscular no camundongo mesmo. Eles fizeram só em camundongo essa pesquisa. Eles injetaram intramuscularmente no camundongo e a partir disso esse plasmídio conseguiu ativar o sistema imune a produzir anticorpos contra esse antígeno TCA1. Daí levou a melhora do quadro nos camundongos. Tá, com redução inclusive de parasitemia Parasitemia. intracelular. Uhum. Nossa, bem, gostei bastante. E assim, o mais interessante é como vocês introduziram isso, esse histórico com a linha do tempo. Então, os métodos imunológicos que vocês utilizaram foram os métodos de ELISA e imunofluorescência. Acho que só faltou vocês falarem que era para definição de IgG, né, já que vocês fizeram de fase crônica. E tinha mais alguma coisa aqui. Gostei bastante da fisiopatologia e do tratamento do megapólon. Tá? Por que tem consequências respiratórias? Então, a gente achou alguns artigos que os autores eles estavam achando era pneumonia, Respiratória. pneumonia era problema realmente de acumulação de lipídio no sistema respiratório. Porque como você tem uma dificuldade de deglutição, você acaba acumulando esse óleo no esôfago, que acaba aspirando. Como Então, ele se você apresenta problemas no esôfago, então ele acaba aspirando esse óleo em algum momento e ele vai entrar dentro dos macrófagos e aí poderia levar a uma fibrose. É por isso que alguns autores eles recomendam que não se faça o uso crônico. Ele pode O uso levar essa crônico quando pneumonia. tem o megaesôfago associado ao megapólon. Bom, parabéns. Gostei bastante, mas não vou tomar muito tempo de vocês, porque os colegas têm que falar também. Gostei bastante. Então, pode ir. Então vamos lá, gente. Eu achei muito legal e assim, a apresentação pausada, na tranquilidade, sem aquele desespero. Isso mostra que houve um critério na escolha das informações. Isso é interessante. Quando a Carol perguntou aí sobre os problemas respiratórios, eu achei muito pertinente. Vocês acham que a utilização de um laxativo osmótico pode também causar alguma alteração do sistema respiratório? Entendi o que vocês Então, explicaram sobre o óleo mineral, mas e um diurético osmótico? Olha, no artigo que a gente procurou sobre o que a gente escolheu, no caso que era um Vinlax, ele falava que a pessoa podia fazer o uso crônico dessa substância que não iria acarretar em nenhum problema. Então, eu acho que não. E vocês? Vocês acham isso também? Porque o problema seria porque o óleo não conseguiria passar pelo. Mas a gente está falando do diurético osmótico. A pergunta é, o diurético Não, osmótico também causaria algum comprometimento? A gente não achou nada sobre isso. Quando a gente tem uma perda excessiva de líquido pelas fezes, que foi a explicação que você deu para diurético osmótico, não foi? Você pode ter perda de eletrólitos. E isso pode fazer com que você tenha redução da concentração do bicarbonato. A redução do bicarbonato caracteriza uma acidose metabólica e você pode ter uma compensação respiratória. E é porque a situação aqui é bem peculiar, não é? Porque o diurético osmótico não pode ser utilizado de forma recorrente porque vai comprometer ainda mais a motilidade. Mas como ele tem a destruição dos plexos lá, então é para auxiliar mesmo. Outra coisa, amores, por que vocês escolheram a dipirona? Dentro daquele grande grupo, mega grupo dos ANES. A gente tinha escolhido, a gente tinha visto que o preconizado era o ácido acetilsalicílico, mas ele tinha algumas interferências em relação, se eu não me engano, acho que
que Porque a ação que vocês querem principalmente aqui é uma analgésica, antipirética ou anti-inflamatória? Anti-inflamatório dentre os anos, a gente tem o diclofenaco, ibuprofeno, indometacina. Lembra que varia muito com relação ao poder anti-inflamatório? Eu acho que se você tivesse sempre nem como um poderoso anti-inflamatório, ele é eficaz. Então talvez um outro, tá? Achei tão bonitinho esse livro que você fez para justificar a CIT, Paulo, falando do desequilíbrio. Peraí, que eu não falei. Tá faltando um monte de slide aqui no final. Nessa foto vocês chegaram, deve estar faltando Mas aí mais tudo bem. de 12 slides. Aí Nossa, você foi muito daqui, então. Olha só, você falou que A a partir CIT... da febre reumática não tem nem da febre reumática. Desculpa. Então foi problema Foi na problema impressão no aqui. moço aqui. Olha só, vocês ficou bonitinho, o desequilíbrio das forças de Stalin. Que outro comprometimento existe nesse paciente que favorece, me deu a vez, que favorece a CIT? Diminuição da albumina. Interessante, né? Tá joia. A gente pode falar do comprometimento hepático e assim, e também do processo digestivo, a absorção do aminoácido e tudo mais. Mas parabéns, estava pausado, estava gostoso tudo. Obrigada. A gente imprime de novo se quiser e traz para vocês. Imprimiu o resto. Para os outros colegas, acho interessante. Com vocês, os outros não. Tá completinho, tá? Porque nós estamos assistindo. Já resolve aqui. Resolvido o problema. Posso ir? Bem, parabéns. Eu achei que foi. Acho que todos estavam no sinergismo, tá? Porque se fossem as meninas, vocês se prepararam para fazer esse tipo de apresentação, mostrando que está todo mundo envolvido. Então isso demonstrou realmente, sabe, o comprometimento e vocês fizeram muito bem mesmo. Outra coisa importante, posso falar, Carol? Se me permite? A outra Carol. Pode. Se fosse na Eu vou fase roubar minha segunda pergunta já. Se fosse na fase aguda, só para enriquecer. Pode, à vontade. O Chagas, na fase aguda, e ele fosse parar no pronto-socorro, o que a gente ia ver no hemograma? E a criança toma dotação. Muito bem, obrigada. Eu amo vocês. Outra coisa importante, obrigada, Carol. E o hemograma, ele não é o principal, mas o conhecimento morfológico, o conhecimento hematológico permite que a gente faça isso, e principalmente em recidiva de doenças, onde principalmente pacientes transplantados, né, com órgãos chagásicos ocorre, infelizmente. Outra coisa importante que eu queria, o IG sai na contagem diferencial com revisão microscópica, gente? Não, ele sai como flag de IG e você faz uma contagem manual. Daí a gente encontrou daí bastonete, mielócito e medianelócito. Muito bem. E isso corrobora com... Vai chegar aí. Não, Aqui. É que não sei se dá pra ver daí, mas tá escrito. Não. Tá direitinho. Mas a minha questão foi justamente porque no ladinho, né, vocês colocaram leucócitos, neutrófilos, linfócitos e o IG. Que isso vem de onde? Esse IG é mais o flag do equipamento. Então, vem da UES do equipamento. Isso. Tá escrito flag de. Exatamente. Então ficou bem assim, né? Mas vocês apresentaram bonitinho. E se ele tivesse realmente um processo de ascite, o que a gente ia ter um pouquinho alterado no hemograma, gente?
além dos neutrófilos, né, do processo infeccioso, pelo quadro dele, e pelo metabolismo da doença. Quem poderia dar baixo, envolvendo outros órgãos? Estou extrapolando. Calma, gente. Vamos. É que ela está aqui do lado do hemograma. Vai lá, gente. É no hemograma da série branca. Aí, quem que podia estar, pelo próprio sequestro esplênico, quem poderia estar baixo? Exatamente. Exatamente, azite. Tá. Exatamente, vida. Muito bem, parabéns, gente. Parabéns mesmo. Vocês ficam todos loucos, deixam a gente louco nas nossas aulas, né? Porque tudo é ID, mas tudo bem. Vale pelo que lá fora vocês representam da São Camilo, tá? E vocês representam, como eu já falei para vocês, um potencial muito diferenciado do que vocês aprendem aqui, ok? Parabéns, gente, tá? É minha vez. Eu gostei do ritmo, achei bem legal. Eu acho que, aproveitando o que a Leila falou, eu acho que vocês têm estrelas, viu? Todos vocês. É lindo, eu fico orgulhosa. Eu fico porque aí fora, gente, é uma tragédia. E vocês carregam essa coisa da qualidade, sabe? Eu acho muito válido. A gente não xinga. A gente puxa a orelha, mas é por uma boa causa. Dói, né? Mas é pra não doer depois, que nem mãe. Exatamente. É o seguinte, já exploraram um pouco a história da CIT, mas eu quero perguntar uma outra coisa. Tem lá a história da insuficiência cardíaca, que é uma possível complicação. Essa insuficiência cardíaca, vai me acompanhando. Se ela fosse especialmente do lado esquerdo do coração, não podia dar derrame em outro lugar? Além do peritônio? Lembra daquele negócio da fisiologia? Derrame pleural? Por quê? Porque você vai ter, calma, você tem um derrame no ventrículo esquerdo. Porque ao lado esquerdo eu só é a horta. Direito e esquerdo. Onde é que o sangue vai? Onde é que o sangue vai? Tô fazendo o desenho do coração aqui na cabeça. Isso. Aí o sangue chegou no coração. Ele chega pro lado direito e sai pelo lado esquerdo. Calma, ele chega pelo lado direito, vai pro pulmão, aí passa pro pulmão, chega pro lado esquerdo, sai pro lado esquerdo. Tá. Aí vai pra horta, aí vai como? Aí o lado esquerdo não funciona direito. Aí você vai ter um problema no bombeamento do sangue pro corpo, vai ter possivelmente um acúmulo ali. Aonde? No ventrículo esquerdo. E daí, dali pra trás, né? Dali pra trás. Aí se Dali você pra trás tem tem um acúmulo nessa artéria circulação pulmonar. você pode ter um derrame pleural. Vai ter um acúmulo de sangue no ventrículo esquerdo, só que o sangue chega por ali pela artéria pulmonar. Consequentemente, Se você tem um acúmulo de líquido ali nessa região do pulmão, você pode ter um derrame pleural. Não, ela calma. Calma. Onde o
pressão, Se aumenta a pressão pulmonar. o Starling, blá blá blá. Vai. Tá. Você modifica as forças de Starling, aí você vai ter um aumento da pressão intravascular, redução da pressão O extravascular. coração não está mandando sangue para o corpo com eficiência. Isso significa que o sangue começa a acumular do coração para trás. Né? Ou seja, nos vasos pulmonares. Isso aumenta a pressão hidrostática nos vasos pulmonares e aí pode levar a algum edema barra derrame pleural. Tá. Que seria também um transudado. Sim. Porque não envolve processos Inflamatórios. celulares. Tá. Pessoal, parabéns, viu, meninos e meninas, pelo trabalho. Só cuidado com formatação, que grão tá virando no túmulo. Deu uma cortadinha na Grão tá virando no túmulo agora. E uma perguntinha, eu só identifico estreptopiógenes com um único teste, com uma bacitracina? Não, você pode fazer PIR também. Pode fazer PIR? E só bacitacina, PIR, tirando o Malditov, tirando o Vibe, eu devo usar só 2 testes? Ou o que vocês fariam a mais? Além do PIR, eu também poderia fazer um teste de Camp para eliminar o Streptoagalácea. Perfeito. Então, só lembrando, eu entendi, a gente tinha conversado, porque vocês colocaram um único teste, né? Mas é só para a gente fechar isso. Um único teste manual, né? Não se deve utilizar para poder fechar diagnóstico, mas a gente já tinha falado sobre isso, então é só para relembrar. Eu queria entender um pouquinho sobre a febre reumática. Eu estou sem os slides, mas assim, a febre reumática, então, seria a formação de anticorpos e estes anticorpos, ou... O problema é que eu acho... Conta essa história aí dessa o que a gente usou para explicar aqui é só como acontece mais ou menos o que acontece na febre reumática. Que a pessoa vai ter que ter a predisposição genética, aí ela vai ter os antígenos e o nosso corpo vai produzir os anticorpos para esses antígenos do Streptococcus. Só que por mimetismo, esses anticorpos vão acabar atacando os antígenos da nossa célula. Só que esse é só o mecanismo como funciona. Principalmente das células cardíacas? Principalmente das células cardíacas, A gente usou o exemplo da proteína M, mas a gente viu um artigo que pode ter outros antígenos que ocorrem essa reação cruzada. Era isso que eu estava querendo lembrar do slide. Eu falei, eles colocaram uma específica, mas não necessariamente a proteína M. Foi só um exemplo, né? Era isso mesmo. E agora só mais uma perguntinha sobre aqui é da Juliana, na verdade, ela me perdoe, mas eu queria só entender no Strep Test, né, que realmente é um dos testes bem utilizados, principalmente para crianças, vocês colocaram maior sensibilidade em pacientes adultos. Existe um porquê dessa maior sensibilidade em paciente adulto? Vocês saberiam me dizer? Segundo o artigo, não. Ele só tinha feito... Aqui que a gente colocou era dos adultos, mas ele fez com várias faixas etárias, né? E só os adultos não. Adultos e mais uma população deu que era melhor, mas ele não dava uma explicação. Sabe por quê? Porque é mais fácil de coletar. Criança morde, criança grita, criança não deixa, né? Quem tem filho sabe. Deixa eu coletar da boquinha dele pra casa, dormindo. É só por isso mesmo. Existe uma facilidade, é um facilitador, né? Por isso o paciente adulto fica mais fácil de a gente fazer esse teste. Mas parabéns mesmo pela apresentação, gostei bastante. Os dois meninos aí apresentando. Parabéns para vocês, está ótimo o trabalho, tá?